conhecimento e hoje eu quero falar de algo muito importante. Muito importante. Não que os outros não sejam importantes, mas é que dependendo do que você entender hoje, você vai ter mudanças na sua vida. E dependendo do que você não compreender, você vai continuar onde você está. E hoje eu falo para portadores de esclerose múltipla que serve para todos, porque hoje eu vou falar sobre 6 dicas para você iniciar o seu processo de cura diária. E as 6 dicas para você iniciar qualquer processo, qualquer decisão que você precise tomar, qualquer impasse que você esteja. Essas dicas são exatamente para isso. De onde você tirou essas dicas, Leila? Na verdade, como vocês sabem, eu sou portadora de esclerose múltipla e durante um tempo eu vivi o meu processo de cura diária, vivi o meu processo de autocura, aprendi, estudei, andei por aí nesse mundo todo para aprender o que fazer comigo. E depois eu aprendi a cuidar de outras pessoas. Mas na verdade, gente, eu sou enfermeira e a minha formação é cuidar de outras pessoas. Então, quando nós cuidamos de outras pessoas, o que eu quero contar para vocês, antes de começar mesmo o nosso tema, é que nós que cuidamos de outras pessoas, na grande maioria das vezes, nós esquecemos de cuidar de nós. E aí, um belo dia, eu me vejo lá, terminando um doutorado, muito bem profissionalmente, com anos de docência, eu me vejo precisando de cuidados. E as 6 dicas hoje, para você iniciar o seu processo de cura diária, são dicas que eu aprendi. Eu aprendi lendo, eu aprendi fazendo, eu aprendi experimentando. Olha, peraí, isso aqui não dá certo para mim, isso dá certo. E isso que eu vou dizer hoje serve para toda e qualquer decisão que você precisa. E eu estou falando porque são dicas, são assuntos e temas da Masterclass que estou fazendo esquenta até chegar o dia 14. Então, se você quer viver uma nova experiência, se você quer viver o novo, você precisa conhecer essas 6 dicas. A primeira dica, importantíssima, é a dica de decisão. O que é decisão? Decisão é aquele momento em que você está num ponto e você precisa sair dele. Você precisa ir para outro ponto. Você faz algo que às vezes não é bom para você. E aí você precisa tomar a decisão, conhecendo aquilo que você precisa modificar. Decisão é algo muito importante na nossa vida. Nós escolhemos ser doentes ou escolhemos estar doentes. Veja bem, estar doente é um momento. Eu estou doente, eu estou com dor de cabeça. Então, é um momento que vai passar, que vai tomar uma medicação e que vai passar. Agora, viver como se você fosse doente, aí eu não garanto que passa. Ninguém garante. É a concepção, a forma que você vê isso, a forma que você se vê. Então, o processo de cura diária, ele começa naquele processo da autocura, sabe? Você olhar para dentro, você começar a ver suas emoções e você começar a perceber, peraí, o que é que eu estou fazendo que não está bom? O que é que eu estou fazendo que precisa modificar? Às vezes, nós fazemos coisas que são ruins para nós, ou então nós fazemos coisas que, às vezes nem ruins, mas um pouco prejudiciais e a gente não sabe que é errado. Mas, muitas vezes,
nós também fazemos coisas sabendo que está errado, mas não tomamos a decisão. Então, por exemplo, todo fumante sabe que cigarro dá câncer. Todo fumante sabe que o cigarro é um dos causadores, né, do maior número de óbitos por câncer pulmonar. E aí começam os outros cânceres, claro. Mas a pessoa fuma. E por que ela fuma? Porque ela não sabe o que a doença faz? O que o cigarro faz, a doença que ele provoca? Não. Ela sabe, ela fuma. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas isso vai para tudo, viu? Ela usa e ela fala às vezes até eu gostaria de deixar de usar, mas eu não consigo. Por quê? Porque falta decisão. Tem pessoas que estão doentes, mas que não fazem o tratamento corretamente. Existem pessoas que deveriam fazer algo por si, deveriam desenvolver práticas saudáveis para o seu corpo, mas ela não faz. Então, a decisão, que é a primeira dica do processo de cura diária, é algo que você resolve, você senta, olha para dentro e fala, poxa, deixa eu resolver isso aqui. Eu vou falar para vocês, como eu contei aqui o início da minha história, eu naquele dia, com aquele diagnóstico de esclerose múltipla, eu precisava olhar o diagnóstico, olhar para as minhas coisas, olhar dentro de mim, mas era muita emoção, era muita coisa para uma pessoa só. E quando nós recebemos um diagnóstico, como falamos ontem na live, quando nós recebemos o diagnóstico, nós temos um turbilhão de emoções e de sentimentos que muitas vezes não nos deixa definir o que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa viver aquele momento também. Mas eu quero parar aqui na decisão e dizer, eu me lembro que o psiquiatra me disse o seguinte, Leila, você tem duas escolhas. Ou você defende o doutorado, seu doutorado, porque eu já tinha terminado a coleta de dados, ou você defende o seu doutorado de fraldas, ou então você deixa esse doutorado e cuida de você, porque você cuidou de muitas pessoas até hoje, você cuidou dos doentes, você cuidou das pessoas e agora você precisa de cuidar de você. Então, aquela decisão, gente, não só essa, mas eu tomei inúmeras decisões e eu sei também que você aí, que já tomou várias decisões e que às vezes precisa tomar uma grande decisão na sua vida e você não dá conta de tomar. E aí eu vou te convidar, sempre quando eu quero tomar uma decisão, eu volto lá nessa decisão minha, nessa história que eu contei para vocês do meu doutorado, porque para mim foi muito doído, sabe? Era o segundo doutorado, era o segundo surto. Foi muito dolorido deixar. Então, eu pensei, gente, eu não quero usar fralda. E ele falou mais, ele falou, ou você defende o seu doutorado de fraldas e de cadeira de rodas. Então, assim, são coisas que as pessoas às vezes falam, mas que são impactantes, dói a pessoa falar isso, mas ele estava ali para me alertar, para me fazer tomar uma decisão. E eu não sei se será que eu deveria ter terminado e tal? Não, eu não sei. Eu sei que a decisão que eu tomei foi a decisão mais acertada da minha vida. Foi a decisão mais acertada. Eu queria viver uma experiência, eu queria viver um novo. Eu queria viver uma cura, nem que fosse por um dia. Eu queria viver e experimentar coisas que eu tinha antes e que eu não dava valor. Exemplo, eu subia a escada, descia a escada. Eu queria experimentar isso, gente. E na verdade, eu sempre fiz isso.
E tantas pessoas agora, por exemplo, querem viver a experiência de andar, outras querem viver a experiência de viajar. Você fazia tudo isso antes ou não? Mas você quer fazer agora, porque foi tirado de você aquela, possibilidade. E aí é o que eu quero dizer hoje, sabe? A decisão, ela nos faz dar o primeiro grande passo. E aí é a primeira dica que eu dou para o seu processo de cura diária. A decisão, ela vai fazer com que você saia do ponto que você está e vá para o próximo ponto. É só isso que você precisa. E eu me lembro que eu não sabia. Eu só tinha isso para decidir, sabe, gente? Porque, na verdade, eu fui afastada do trabalho, né? Não tinha condição de cuidar de pessoas, precisando de cuidado. Então, eu era enfermeira da assistência e enfermeira da faculdade. Então, eu afastei da assistência e também afastei da faculdade, eu tive que parar tudo. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é que essa decisão talvez você já tenha tomado em alguns aspectos, mas é porque a vida, ela é cheia de decisões. Você toma uma decisão hoje, daqui a pouco você tem que tomar outra. E eu sempre volto naquela decisão que para mim foi muito puxada. Então eu sempre volto nela para quê? Para eu tomar a próxima decisão. Peraí, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que sair desse ponto e ir para esse. Então, decisão de fazer uma atividade física, decisão de mudar a sua alimentação, decisão de investir no seu tratamento, decisão de ocupar o seu tempo, ter uma atividade laboral, coisas que vão ajudar você a desenvolver. E às vezes, né, gente, são coisas subjetivas, como a memória, como a linha de pensamento, né, como a atenção, que às vezes não está boa. São coisas subjetivas que às vezes a gente não percebe, mas nós sabemos que nós estamos diferentes. Os outros às vezes não percebem, mas nós sabemos que estamos. Então, durante esse tempo todo que eu apareço aqui e cada dia que passa eu vou ficando mais brava, viu, gente? Porque eu quero chegar na Masterclass com vocês prontos para fazer um grande desafio, para vocês decididos a investir em vocês. Então, quando eu falo de decisão, é porque decisão gera ação. E eu não estou aqui agora à noite à toa, e você não entrou nessa live à toa, você que vai assistir depois também não assistiu à toa. Por quê? Porque tudo na vida tem um propósito. E um dos propósitos que eu digo para você, que é extremamente importante, é você aproveitar a oportunidade que lhe é dada. Então, tem um ditado assim: arrume o seu telhado enquanto é sol. Por quê? Porque você não vai arrumar telhado quando estiver chovendo, né, gente? Você arruma o telhado quando é sol, para ter condições de arrumar, de deixar ele pronto para a chuva. Então, na esclerose múltipla é a mesma coisa. Arrume o seu telhado enquanto é sol. Arrume enquanto você anda, arrume enquanto você enxerga, arrume enquanto... Por quê? Porque tudo isso pode nem aparecer para você, né? Sequelas, coisas que às vezes nós estamos expostos, porque nós estamos, mas a decisão de sair do lugar. Então, primeira dica foi decisão. A segunda dica é uma dica muito interessante, você ouve falar muito, mas às vezes você e eu deixamos de fazer. A Bíblia Sagrada, que eu sigo, porque sou cristã, e eu deixo bem claro isso, gente, porque a presença de Deus, o papel de Deus na minha vida é tudo, é essência, é muito importante para mim. Ter Deus, conhecer a Deus. Então, a Bíblia traz no Velho Testamento 10 mandamentos. 10. E no Novo, aparece 2. 2. São repetidos esses 2 no Novo Testamento. Mas, o que é que repete? O amor a Deus sobre todas as coisas, mas o outro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja,
Eu preciso amar o outro como amo a minha pessoa. Então, o amor próprio é bíblico. Eu não tenho condições de amar ninguém se eu não tiver amor próprio. Eu não tenho condições de ter empatia pelo outro, de tentar sentir a dor do outro, se eu não me amo, se eu não me preocupo comigo, se eu não cuido de mim. Como é que eu vou amar outra pessoa? Então, se você precisa amar o outro, você precisa antes amar você. E quando você se ama, você também encontra as pessoas que vão te amar. Porque não existe uma pessoa que não se ama, que também é muito amada por aí. Não combina. Não combina. A primeira coisa que você percebe é que quem se ama também é muito amado. Então, a segunda dica seria para você desenvolver um amor próprio. Decisão, primeira dica, gera ação. Ou seja, você vai sair desse ponto e vai para o próximo. Amor próprio, como é o mandamento, amar a si primeiro, para depois amar o outro e para depois ser amado. O amor próprio, aquilo que eu me preocupo comigo, aquilo que eu preciso considerar, porque não adianta eu tomar uma decisão, eu tomei uma decisão, mas eu não tenho amor próprio, eu não gosto de mim, e aí você acaba entrando naquela outra vertente, né? Você não está doente, aí você acaba se sentindo, eu sou doente, né? Então, essa foi a segunda dica. A terceira dica, para você iniciar o processo de cura diária, gente, essas dicas, elas foram vividas com muita dificuldade. Foram dicas que eu tomei, foram decisões e passos que eu caminhei com muita dificuldade. Não foi fácil. Então, o que eu quero dizer para você é que tem a terceira. E a terceira é algo que nós também não conseguimos fazer. Dizer não. Dizer não é a terceira dica para você viver uma vida espetacular, viver o novo, viver uma cura diária. Dizer não. Às vezes a gente sofre porque a gente não queria dizer não. Ou então você sofre porque disse sim quando na verdade queria dizer não. E isso eu chamo a atenção de vocês porque é muito comum nos portadores, nas pessoas com esclerose. E aí, gente, quem não tem esclerose que ouve a nossa live, aproveita muito desse material, sabe? Porque dizer não é algo que nós geralmente não queremos dizer, porque nós somos muito preocupados com o que o outro pensa de nós. Nós somos preocupados, o que será que ele está pensando? Então, aí você não diz não para ele não achar que você vai mal e etc. Então, o que eu quero dizer é que dizer não, quando não, é libertador. É fantástico. É de decisão, sabe? Poxa, eu não vou fazer isso, porque é determinado, né, a fazer que vai atrapalhar o meu cuidado diário. Não, eu não posso me expor, fazer a determinada atividade, porque fulano, eu não posso dizer não, né, ele está esperando por mim. Não, se hoje você não está bem, você tem que cuidar de você. E dizer não, sabe a quê? Há coisinhas, vou dar um exemplo. Televisão é ótimo. Televisão, você senta, assiste televisão, né? E não tem coisa pior do que o sofá, porque o sofá te deixa mal, musculatura dolorida, te deixa muito acomodado. Quem senta, acomoda no sofá, depois ele não quer fazer os movimentos, que o correto seria fazer vários movimentos no corpo, né? Então, ele às vezes não quer fazer. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que a pessoa às vezes está assistindo televisão e diz o seguinte: nossa, eu não deveria estar assistindo televisão, eu teria que fazer uma atividade física agora.
eu preciso sair do sofá, preciso deixar a televisão, porque eu preciso ir lá fazer meu pilates, minha yoga, sei lá, musculação. Eu poderia estar fazendo uma caminhada, mas hoje não, né? Mas aí, esse hoje não também é amanhã não? Porque a gente entende que a gente precisa ouvir o nosso corpo, mas a gente precisa saber dizer não quando aquilo pode ser dito. E eu sempre cito esse exemplo da televisão, porque nós nos perdemos muito, né? Então as pessoas às vezes, chega final de semana, ela quer assistir uma série de 20 episódios no final de semana, então ela nem vai mexer, nem vai movimentar, mas ela comeu, ela acumulou gordura, ela fez contratura muscular, enrijecimento muscular, então ela precisaria sim de ter uma atividade física naquele dia também. E aí, essa é a terceira dica, tá? Decisão, sair desse primeiro ponto que você está, ter a ação, né, de sair desse ponto e tomar uma decisão em relação a você. A outra coisa foi o amor próprio, amar a mim antes de amar o outro. E quando eu amo a mim primeiro, as pessoas também me amam. Terceiro ponto, dizer não, que é uma coisa tremenda. Dizer não para atividade, dizer não para aquilo que está ruim, dizer não para pessoas também. Às vezes você dizer sim quando você quer dizer não para uma pessoa te faz sofrer, te dá uma angústia, né? Dá uma perturbação mental, né? Então vamos nos livrar disso, vamos deixar esse negócio de acumular emoções. Nós já acumulamos muitas emoções, tanto é que desenvolvemos uma doença autoimune. Então, nós precisamos entender que acúmulo de emoções negativas é péssimo. E a quarta dica, são 6, viu gente? Estou na quarta dica. E aí, se você está gostando, manda um aviãozinho para uma amiga sua, para um amigo seu, passar por aqui, né? E assistir a nossa live. Eu já mandei. Enquanto eu falo, mandei um aviãozinho para 3 pessoas queridas para entrar aqui, para poder prestigiar a gente, compartilhar com quem vive essa situação, tá bom? E a quarta dica é a frequência. Gente, isso que eu vou dizer é muito forte e às vezes as pessoas interpretam muito mal, né, quando eu digo isso. Mas nós precisamos estar na mesma frequência, estar na frequência com as outras pessoas. Eu não posso estar num grupo de pessoas que me leva para a comodidade, que me leva para o sedentarismo, que me leva para hábitos ruins. Isso nós já sabemos. Mas que meio que você está? Qual é a frequência? Porque quando eu falo de frequência, é que quando uma pessoa está na mesma frequência quando outra pessoa está na mesma frequência que eu, nós conseguimos nos ajudar mutuamente, nos entender e conseguimos crescer juntos. Então, muitas vezes você está num lugar que não sabe nada da esclerose, que não sabe como ajudar você. Às vezes você está no meio que até despreza os seus sentimentos, as suas dores. Você precisa estar no meio que tem a mesma frequência. Você precisa falar com pessoas da mesma frequência. E eu fiz isso, sabe? Enquanto eu estive sozinha lá, jogada no sofá, na cama, procurando, lendo, eu assim, tinha pensamentos negativos, era muito ruim. Quando eu comecei a conviver com pessoas que também viviam outras doenças degenerativas, quando eu comecei a fazer curso, e nos cursos eu chegava, tinha pessoas fazendo curso que tinham doenças, às vezes doenças com comprometimentos gravíssimos, que muito diferentes daquele momento que eu vivia, e aquilo me levou para cima,
né? Ver pessoas, conversar com pessoas que estejam na mesma frequência. Não é você, às vezes, eu percebo assim muito, a pessoa recebe o diagnóstico, ela tem um processo de negação, depois ela tem aquele processo da depressão, né? Mas o processo da negação, às vezes ela fala, não quero ver ninguém que tem esclerose, não quero conversar sobre isso, e não tem conversa. Mas esse processo, ele precisa, essa etapa da sua vida, ela precisa passar. Ela precisa passar, você precisa se encorajar e precisa, sim, conviver com pessoas que têm, saber as conquistas, saber os prejuízos, saber o que você pode fazer, trocar experiências é fantástico. Então, a frequência, que meio que você está? Porque aí eu vou dizer para você uma coisa. Experiência, né? Experiência. O fato de você estar com pessoas experientes, você vai ter frequência. Então, anota aí. Agora, a partir de hoje, tudo vai ser anotado, tá, gente? Porque Masterclass vai ser uma grande aula, então vocês vão ter que anotar muito. Então, anota aí, experiência gera frequência. Então, se você vive com pessoas experientes, se você está com pessoas que estão na mesma frequência, você vai conseguir crescer e sair sim de onde você está. Esse foi o quarto passo, né? A quarta dica, aliás. A quinta dica que eu tenho, e vai chegando aqui, afunilando, vai apertando para a gente. A quinta dica é, se você tomou uma decisão de fazer algo melhor por você, que seja, gente, a decisão de se amar. Que aí a gente cai na segunda dica. Se você aprendeu a não sofrer com aquilo que você precisa, né, dizer não. Se você está vivendo num meio que gera frequência, que isso é fantástico para você, então você já está convidado para entrar na quinta dica. A quinta dica, ela fala o seguinte: visite o seu sonho. O que é visitar o seu sonho? Eu pergunto assim para os portadores, né, de esclerose, pergunto para as pessoas que convivem comigo, que às vezes a gente tem contribuído, eu tenho contribuído, mas eu tenho recebido mais do que contribuído, porque quando eu vou ajudar alguém, quando eu vou ouvir alguém, esse alguém me ajuda com as experiências que essa pessoa tem, isso também me engrandece. Então, visitar o seu sonho é você ter liberdade, tá? De entrar no novo tempo. Entrar no novo tempo. Poxa, eu estou vivendo uma condição que não dá para continuar. Eu tenho uma condição que eu preciso viver um novo sonho. Eu preciso visitar o meu sonho. E aí, visitar o seu sonho é o quê? Se você não tem condições de fazer aquilo que você está sonhando, então visite isso na visualização. Porque essas dicas que eu estou fazendo para o processo de cura diária, elas servem para tudo. E se você tem um sonho, seja ele material, emocional, psicoafetivo, seja ele físico, né? Às vezes uma limitação física, seja o que for, em relação à doença ou não, porque assim, nós temos esclerose, mas nós temos planos, temos projetos, temos sonhos, temos outras doenças, né? Tem tudo isso. A vida continua e a gente vai com esclerose múltipla. Então, visitar o sonho seria, primeiro, tenha coragem de sonhar. Por quê? Porque às vezes a gente encontra pessoas que nem coragem de sonhar têm. Às vezes eu encontro pessoas que falam, não, acabou o mundo para mim. Ontem uma paciente disse para mim o seguinte: olha, Leila, a vida acabou para mim. Ela perdeu o sentido depois desse diagnóstico. E eu fiquei pensando, sabe? Ela tem toda a razão.
de dizer isso hoje, porque ela recebeu o diagnóstico agora, recente. Eu vivi isso, eu sei. E você que está aí, vocês que estão passando por aí, sabe também, já tiveram esse sentimento, né? Mas visitar o sonho seria entra nesse processo da decisão, né, do meu amor próprio, eu reservar, né, um tempo e ficar ali, sabe, fazendo nada. Ficar ali, fazendo nada. Sabe, fechar os olhos, se você precisa para visitar um sonho, fechar os olhos. Então, eu perguntei para ela, mas quais suas expectativas? Ela disse, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho mais nada. E eu fiquei pensando, poxa, e não é que eu também já estive no lugar dela? E isso já tem 13 anos. Tem 13 anos eu estive no lugar dela, então é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui hoje para dizer que é possível sim. Então, vamos lá. Eu pergunto muito para as pessoas, né, que passam por mim. Então, assim, tem um sonho, né? Minha dificuldade motora. Eu tenho um sonho sim. Eu quero voltar a andar. E, eu tenho um sonho sim. Eu queria pelo menos fazer algumas viagens. Então, crie coragem, visita o seu sonho. Minha querida e meu querido, visitar o sonho é algo permitido. E é algo que você constrói. Porque a sua mente, ela manda você fazer aquilo que ela imagina que é possível. E visitar o sonho significa, sim, peraí, se eu não posso ir, eu quero fazer uma viagem, quero ir na praia, caminhar na areia, ok, vamos começar? Comece visitando o seu sonho. Fecha os olhos, pensa, imagina você todos os dias. Você não tem que abrir mão disso. Todos os dias você precisa visitar o seu sonho. Sabe por quê? Isso vai se tornando normal. Isso vai se tornando natural. E aí, daqui a pouco, o seu subconsciente entende. Porque ele não sabe diferenciar se você está sonhando ou se você está fazendo. Então, eu quero dar um exemplo, outro. Eu tinha um sonho de mudar para minha casa, mas minha casa coincidiu de fazer a casa quando eu tive o surto. E então a casa ficou pronta, mobiliada, maravilhosa, mas eu não dava conta de subir escada. Então eu não conseguia ir lá no quarto, não conseguia subir. E não tem como você ficar, né? Então eu não tinha. E eu esperei. Eu esperei 2 anos. Esperei 2 anos para mudar. Por quê? Porque eu não podia subir escada. Mas, como você não podia? Você não andava? Andava com dificuldade, eu tinha muita fadiga, eu subia um degrau, não subia o outro. De tanta dificuldade que eu tinha. Então, gente, eu comecei a visitar o meu sonho. E tem sonho que você visita na visualização e tem sonho que você visita pessoalmente. Pois visite. Sabe o que eu fazia? Eu vinha todos os dias aqui. Eu fiz um jardim. Vocês viram hoje, né? Eu hoje colhendo todas os meus gengibres e as minhas cúrcumas. Isso é muito gratificante. Eu comecei lá nessa época. E eu simplesmente vim aqui. Eu morava num apartamento e vinha. Eu vinha aqui, visitava, curtia a casa. E às vezes ainda vinha alguém comigo, né? Vinha passear. Às vezes eu usava a piscina, né? Porque eu comecei a precisar de exercícios na água. Então, eu vinha. Molhava as plantas, o jardim, regava, era fantástico. Eu vivi
esse sonho 2 anos, mas não só de vir na casa, porque vir na casa era possível, mas de morar na casa, de subir os degraus da casa. E isso foi possível, gente. Isso foi possível, tá? Tô lendo aqui umas perguntas que estão fazendo para mim no privado. Mas, enfim, foi possível e eu realizei esse sonho. E 1 ano depois, eu inclusive deixei até de usar a medicação. Mas eu não parei um dia. Então, eu tomei a decisão, eu usei essas dicas que eu estou dando para vocês, tá? E visitar os sonhos significa eu me permitir estar no novo tempo. E a última dica, 6ª e última dica para a gente fechar o chave de ouro, é você definir as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Já falamos aqui em várias lives, o professor Marcos entrou aqui, falamos ontem, né? Falamos ontem na live, inclusive, sobre isso. E o que eu quero dizer é que definir as prioridades significa você parar de ser a agenda dos outros. Que absurdo! Você é a agenda dos outros. Então você faz o que as outras pessoas agendaram. E você? Que horas? Qual é a sua prioridade? Você tem prioridade? Claro que tem. Algumas com uma maior necessidade, outras com uma menor necessidade, mas você tem. E você tem essas prioridades e às vezes deixa elas de lado para ajudar outras pessoas, para fazer pelos outros, né? Então, e tá ligada às dicas que eu fiz agora mesmo, que uma delas, né, é deixar você de lado, não decidir se cuidar e pronto. E aí o que eu quero dizer é que não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. Vou repetir. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. Ou seja, se você quer mudança, você precisa fazer todos os dias. Não tem escolha. Se você decidiu que vai sair de onde está e você vai caminhar para um processo de cura diária, não tem jeito. Você precisa fazer todos os dias o que precisa ser feito. Aí você pergunta, mas o que precisa ser feito, Leila? Eu digo, para cada um de nós, existem prioridades diferentes. Eu vou dar meu exemplo, tá? Que eu faço passo a passo para as pessoas terem um exemplo para poder fazer, né, no seu dia a dia. Então, uma coisa que para mim precisava muito, né? Eu precisava fazer atividade física, eu precisava fazer movimentos com o corpo, que eu estava perdendo os movimentos. Precisava fazer exercício de visão, porque tive perda visual. E, gente, eu precisava tanta coisa. Mas eu conheci e estudei muito, né? Fui para uma pós-graduação para poder fazer terapia integrativa, para aprender a medicina Ayurveda. E eu descobri que a minha emergência era desinflamar as minhas células. Eu estava num processo tremendo. Mas você não desinflama tomando a medicação, né? Eu já tomava a medicação para não ter surto, mas eu precisava definir prioridades. E a minha primeira prioridade foi desinflamar o intestino. Porque o intestino é o grande mal, é aquilo que nos persegue. Ele inflama e aí automaticamente ele está ligado, relacionado à questão da sua resposta imune
e processo inflamatório como um todo. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas o que eu quero dizer aqui nessa dica é que não adiantava eu ir lá e falar, tá bom, vou tirar refrigerante e depois voltar. Foram decisões que eu tive que tomar para sempre. Ai, mas você foi radical e tal. Não, é porque se isso me faz ter inflamação e eu preciso ficar sem nenhum processo inflamatório, poxa, vamos lá. Eu entrei, né? Tive que fazer isso, fiz desintoxicação e comecei a tirar. Não tirei de uma vez, e é isso que eu ensino para vocês, é isso que eu ensino para o pessoal que me procura, né? Que quer aprender. Nos cursos também, quando eu faço. É isso que eu digo. Você primeiro precisa descobrir o que é pior para você nesse momento. Mas eu tinha tanta coisa que eu coloquei alimentação, coloquei atividade física, movimento com o corpo, não dava conta de fazer nada, gente. Não dava conta de andar direito, porque tinha fadiga. Mas eu queria aprender para eu saber como sair daquela fadiga. E então foi isso que aconteceu. E eu estou dizendo o seguinte, é que o jogo do hábito, ele precisa de muita determinação. Quando você faz determinada atividade todos os dias, para você adquirir o hábito, você precisa ser muito determinado. E às vezes a gente não é determinado sozinho. Por isso que eu falei naquela dica sobre a frequência, sobre estarmos com alguém que pensa, que faz, que caminha para o mesmo sentido que nós. Né? Então, o jogo do hábito, ele precisa de determinação. Para você mudar os seus hábitos, você precisa determinar. Talvez a sua decisão hoje seja, peraí, tá bom, vou começar. Por onde? Minha prioridade é essa, essa e essa. Como que eu vou fazer? Não dá para mudar tudo de uma vez? Gente, ninguém suporta, sabe? É igual aquelas pessoas que fazem dieta, sabe? Que ficam, 30 dias fazendo uma dieta super rigorosa e quando volta a alimentar, ele não fez educação alimentar, ele fez restrição e agora ele quer comer tudo que vê. Não é bem assim. Então, eu preciso de determinação e eu preciso de adquirir hábitos diariamente. E aí, eu tenho uma frase para a gente terminar, até anotei ela aqui, que eu achei ela tão linda quando eu estava preparando aqui as dicas para vocês, né? Decida fazer todos os dias aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Decida fazer todos os dias aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. E isso está nas suas mãos. Ter cura diária foi a decisão que eu tive. Eu sei que a doença não tem cura, mas eu preciso ter cura para hoje. E hoje eu já estou fechando outro dia. Graças a Deus. Estou fechando saudável, estou fechando bem, estou fechando do jeito que eu planejei. Amanhã começa tudo novamente. E aí, a minha dica é, comece pequeno. Comece pequeno. Comece 5 minutos. Comece tirando primeiro os açúcares. Comece primeiro tirando o café que inflama, chocolate, pimenta. Ô Selma, prazer. Que bom que você está por aqui conosco. Eu fico muito feliz quando vocês chegam e vocês aproveitam muito. E aí eu queria dizer, sabe, gente? Eu fiz o processo de cura diária. Eu usei essas 6 dicas. Para quem chegou depois, eu vou repetir, tá? Para quem chegou depois, eu dei 6 dicas para iniciar o processo de cura diária. Primeira, decisão. Segundo, amor próprio. Terceiro, dizer não. Quarto, a frequência que gera, frequência, ela é gerada pela experiência, então você estar no mesmo ambiente que pessoas que também pensam como você, visitar os seus sonhos, se permitir, peraí, eu quero, sabe, eu quero superar isso, então
Vamos sonhar, vamos ensinar o nosso subconsciente, daqui a pouco ele começa a nos ajudar, tá? E por fim eu falei de definir as prioridades. Eu acho que definir as prioridades é quando você define, você volta lá no primeiro, você decidiu, né? Aí tem passo a passo, aí você definiu a prioridade. E aí todo dia você tem que tomar uma decisão nova para sua prioridade ser melhor. E é o que eu quero para vocês hoje, sabe? Eu quero que vocês peguem uma caneta, porque a gente falar, ouvir é muito bom, né? Mas eu gosto de coisa prática. Tanto que eu ofereço cursos e daqui uns dias eu vou contar para vocês, né? Eu estou oferecendo cursos nesse processo de cura diária, onde tem prática todos os dias. Porque eu não acredito na teoria que vem e eu não faço nada e eu também nunca vi ninguém ter cura, ninguém ter uma melhora. Ninguém tem melhora súbita de hoje para amanhã e ninguém tem melhora se não fizer nada, só ouvir. Então, eu aconselho você a pegar um papel agora, pega uma caneta, coloca aí pelo menos 3 prioridades na sua vida. Coloca aí 3 prioridades para você. E aí decida. O que você vai fazer com essas prioridades? Por onde você vai começar? Comece pequeno. Comece pelo mais fácil. Não precisa começar pelo mais difícil. O processo inflamatório precisa que você comece rápido. Para que ninguém tenha processo inflamatório. Para que você não tenha complicação, novos surtos. E é isso. E então, decida fazer hoje o que você precisa para a vida toda. Grande beijo. Amanhã às 21 horas eu estarei aqui para fazer o esquenta da nossa Masterclass. Gente, eu preparei algo muito importante, preparei uma grande surpresa e eu quero muito que vocês estejam comigo lá, tá bom? Um grande beijo para vocês, vou deixar gravado porque eu sei que tem uma galera que chega depois, tá bom? Até amanhã às 21 horas. Beijão.